falo que lutar pelo direito é um dever do interessado para consigo próprio. Rodolfo von Ehring, ele começa por isso. De uma existência moral e a defesa do direito. Da existência moral do indivíduo. Porque senão ele vai entrar no suicídio moral, que nós chamamos. Então, toda injustiça é um ato despótico. E é uma revolta da ideia de direito. Então nós temos que lutar. Então, mas muitas vezes as pessoas, elas lutam dentro da perspectiva de defender a sua propriedade, que é muito comum, os crimes contra o patrimônio, por exemplo, né? Quando o possuidor, por exemplo, invade a terra, o indivíduo corre atrás para que faça fazer tomar a posse de novo, a retomada da posse, né? E isso vai fazer com que haja uma questão privada. As pessoas estão preocupadas com seus interesses. Claro que exclusivamente só com seus interesses não consegue ver o coletivo. É importante esse coletivo, porque quem invadiu está errado e quem defende exclusivamente pensando só no seu interesse também está errado. Seria uma perspectiva, por quê? Porque ele está com a concepção puramente individual. Porque a função do credor é cobrar, a função do devedor é pagar. Só que o devedor não quer pagar e o credor quer receber. Há uma oposição de interesses nesse caso, né? Então, só que muitas pessoas não estão nessas relações com boa fé. Então, como é que você vai transigir ou você vai resolver essa situação? Por isso que é muito importante que vários casos que aconteçam na justiça, principalmente na área privada, sejam vistos também com uma perspectiva pública de pacificação social. Essa é normalmente a concepção educativa onde Rodolfo von Ehring tenta trazer no seu livro A Luta pelo Direito. Uma concepção educativa. Porque com que leva milhares de pessoas a cumprir o dever e uma pessoa não? Mesmo que haja um cumprimento por aquelas pessoas. Todo mundo anda certinho no trânsito, mas tem um indivíduo que não anda. Por exemplo. Então, é importante que haja essa percepção. Ah, mas o indivíduo só se preocupa com o interesse dele numa criação de gado, numa lesão corporal, num tapa no rosto, uma bofetada. Tudo isso aí é uma perspectiva privada em que o indivíduo não pode pensar só na questão puramente pessoal. Tem que haver uma perspectiva pública de como o direito funcionaria nesse ambiente, né? Nessas falsidades, nas coisas ruins, porque o direito só trabalha com coisas que afetam a ordem jurídica. Ah, mas o direito só trabalha com desgraça. Esse é o objeto do direito. Ele trabalha com a norma e os fatos que violam frontalmente aquela norma, numa perspectiva pública e privada, tá certo? Porque senão você não vai conseguir, né, ter uma sociedade que é conflituosa, porque ela é de classes. Sendo de classes, ela acaba gerando muitos conflitos. E aí, as necessidades da vida são colocadas em segundo plano. Tem indivíduo que não tem amor nenhum pela vida do outro. Então é importante que, numa sociedade didática, isso funcione, tá certo? Numa perspectiva de harmonização social. Porque senão o direito não vai funcionar. Porque senão aquela lesão que aconteceu prejudica toda a coletividade. Não é mais só uma lesão individual, né? O egoísmo tem que ser superado, o cálculo das despesas tem que ser visto de forma coletiva, porque isso vai dar muito maior impacto ao sistema jurídico e ao sistema social. Então, por isso que nós estamos trabalhando com as reflexões relativas à questão das faculdades que o indivíduo tem de fazer valer seu direito ou não, no direito subjetivo e no direito principalmente privado. Porque numa economia de pobres e ricos, os conflitos serão inerentes, tá certo? Por isso que quando uma sociedade é muito desenvolvida, isso acontece de forma natural. Quando ela não tem educação jurídica, o que acontece? Ela tem confronto o tempo todo com outros bens jurídicos protegidos pelo direito. Daqui a pouco a gente continua.